Com a chegada do outono, a mudança de temperatura e o tempo seco podem favorecer a disseminação de vírus causadores de infecções, como gripe, resfriado e a Covid-19. Nessa estação, gente, também é muito comum o aumento de casos de doenças como rinite, asma, bronquite, além da proliferação do vírus sincicial respiratório. E aí, na hora de prevenir, além de usar máscara, manter os ambientes ventilados e redobrar os cuidados de higiene, tem algo muito importante que a gente não pode deixar de lado: a vacinação. Uma pauta que ainda preocupa. 4 anos após o início da pandemia de Covid-19, decretada oficialmente no dia 11 de março de 2020, e pouco mais de 3 anos após o início da vacinação contra a doença no Brasil, um estudo realizado pelo Observatório de Saúde na Infância, o Observa Infância da Fiocruz e Unifase, mostra que a cobertura vacinal em crianças e adolescentes continua baixa. E essa é a realidade de outras coberturas vacinais no país. Desde 2016, a cobertura vacinal de diferentes imunizantes está abaixo de 95%, índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E esta é uma questão que atinge a todos, independente da faixa etária. Na tentativa de retomar níveis já alcançados de doses já aplicadas no Brasil, o Ministério da Saúde lançou em 2023 o Movimento Nacional pela Vacinação, que já vem mostrando resultados. Mas esta é uma caminhada longa e precisa da conscientização de todos sobre a importância das vacinas em nossas vidas. Pois é, gente, caminhada longa, mas precisamos seguir firmes. Por isso, hoje, aqui no programa, nós vamos reforçar essa importância das vacinas e te mostrar como os imunizantes atuam na redução de doenças que afetam o sistema respiratório. Já estão aqui no estúdio comigo a pneumologista a doutora Michele Andeatra e o epidemiologista José Geraldo Ribeiro. Sejam muito bem-vindos aqui ao De Bem com Você. É um prazer voltar à TV Horizonte. Um grande abraço aos telespectadores. Muito bom. Prazer estar aqui sempre e esclarecer a população sempre que possível. Sempre muito importante, né? E eu já começo essa conversa enfatizando essa oscilação que a gente viu na aplicação de vacinas, né? Inclusive, a nossa equipe fez uma imagem comparando os números de doses aplicadas por ano de 2016 a 2023. Vamos ver. O que justifica isso, gente? A minha pergunta já vai para vocês, né? Por que a gente vê essa oscilação? O Brasil, um país que sempre foi referência, né, em vacinação. O que aconteceu? As causas de queda de cobertura vacinal, que começaram lá em 2015, 2016, são várias. Eu acho fundamental a fala de alguns estudiosos que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. O que quer dizer isso? Eu iniciei minha atividade como pediatra cercado de casos de difteria, poliomielite, sarampo. Eu vivenciei isso. E os pais temiam muito essas doenças. Com o controle delas que a cobertura vacinal obteve, muitos jovens pais, inclusive jovens profissionais, jamais viram essas doenças. E eles acham que o problema está resolvido, como se elas estivessem erradicadas, e não estão. Erradicada só a varíola lá atrás. Esses vírus, bactérias que causam doença grave e que as vacinas protegem, eles continuam circulando no mundo. Então, acredito que esse seja um ponto fundamental, mas não é só a população. Nós tivemos problemas estruturais muito importantes também, como falta de vacina, falta de treinamento de equipes de atenção primária, bastante complexo. Agora, claro, nos últimos anos, politização, fake news, achou esse cenário, né? Eu não tenho medo da doença, eles estão me dizendo que a vacina é perigosa, então eu não vou lá. Sim, né? Pois é. Veio em terreno fértil. Sim. E esses dados aqui, né, que a gente trouxe, eles se referem à vacinação no geral, né? E já entrando no assunto que a gente vai falar hoje das doenças respiratórias, né? Como que a vacina atua no combate a essas doenças? A maioria das vacinas que a gente tem hoje para as doenças respiratórias, ela é voltada para isso, para que os casos graves de pneumonia, de hospitalização e de tempo de permanência nessa hospitalização seja mais breve, mais curto
sem grandes agravos. Com isso, eu diminuo a mortalidade, que é o que a gente teme mais, porque para a morte não há remédio. Sim, e para a gente entender, né, quais são essas vacinas que a gente está falando aqui, a nossa equipe preparou uma arte já informando, inclusive, as que estão disponíveis no SUS, né? E aí a gente vê que a primeira opção, a gente falando da gripe, né, da influenza, tem no SUS, tem na rede privada. E nessa vacina surge uma dúvida: qualquer pessoa pode tomar a vacina da gripe em qualquer fase da vida? Qual que é a orientação? Qualquer pessoa pode tomar, né? A gripe, na verdade, pode ser grave em qualquer idade e, principalmente, pode prejudicar suas atividades profissionais, atividades do dia a dia. Agora, ela é mais grave em determinados grupos. Por isso, o Sistema Único de Saúde escolhe grupos a serem vacinados, onde há mais internações ou há mais mortes, né? E aí estão as crianças menores de 5 anos, maiores de 60, sem dúvida, são 2 grupos muito acometidos pela gripe, e nas outras idades, pessoas que têm doença crônica, que já têm um problema pulmonar, que já têm um problema cardíaco, diabetes, independente da idade, ele tem um risco maior com gripe. Então, eu diria assim, qualquer pessoa pode, e a vacina pode ser útil em qualquer idade, mas ela é imprescindível para a manutenção de uma boa saúde nesses grupos escolhidos pelo Programa Nacional de Imunizações. Sim, e outra vacina que entrou aqui na listinha, né, é a vacina da Covid. E uma dúvida que surge nesse assunto é: algumas pessoas não completaram ali o esquema vacinal. Quem tomou 1 ou 2 doses ainda pode procurar um posto de saúde para se vacinar? Pode e deve. Olha, nós estamos para receber uma nova vacina. O vírus não para de mutar, né? Então, daqui uns 30 dias, estaremos vacinando mais ou menos essas faixas etárias, menor de 5, maior de 60, com uma nova vacina para a Covid-19, mais atualizada em relação às variantes que estão aí circulando. Mas ela foi principalmente testada e se mostrou muito útil em quem tinha a vacinação básica completa. Então, se a pessoa nunca fez ou fez uma dose só, provavelmente esta nova vacina não vai funcionar tão bem. E aquela proteção que ela conseguiu por vacina, por ter sido infectada, ela vai perdendo, porque o vírus não para de fazer mutação. Agora, a questão é dramática nas crianças. O Brasil tem 15 vezes mais mortes por Covid-19 que Estados Unidos, que Reino Unido, e há uma resistência dos pais enorme em vacinar as crianças. Nossas coberturas são baixíssimas, né? E se nós olharmos a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do país, nós vamos ver Covid-19 levando à internação ainda os muito idosos, que não fizeram seus reforços, que não se mantiveram vacinados, e os menores de 1 ano, que têm sido muito acometidos, porque as famílias não aceitam vacinar para a Covid-19. E aí sim, eu acho que a causa disso é bem relacionada a questões políticas, a mentiras postadas na internet, a falsos especialistas falando de vacina, né? Mas olha, muito cuidado com seu filho, porque esse vírus faz variante o tempo todo. E para daqui uns meses você ter uma variante muito agressiva em criança, não custa nada. Sim. Então é importante completar a vacinação para você receber a nova vacina e ter uma boa proteção, uma proteção de maior duração. Ficou alerta, né? Muito importante. Agora, seguindo ali na listinha, é interessante dizer que a da gripe e a da Covid tem pelo SUS, né? E a BCG também. E tem um dado do Ministério da Saúde que compara 2022 com 2023. A gente vê que em 2023 o número de doses aplicadas foi menor, né? Mas eu queria aqui alertar para a importância da BCG. Por que que a gente precisa sim tomar essa vacina? O que me deixa mais temerosa é a tuberculose, porque somos um país endêmico para a tuberculose. A tuberculose é uma doença que mata muita gente até hoje e que a BCG ela consegue, como você bem disse, diminuir os casos que são graves.
Então, aquelas infecções que são muito graves, geralmente ou são por queda do sistema imunológico ou porque a pessoa não foi vacinada. E isso me deixa muito temerosa. Então, eu como pneumologista vejo sequelas muito graves da tuberculose. Não só na população mais velha, que é mais comum, mas na população jovem tem ficado mais frequente. E isso me deixa muito preocupada. Vamos falar agora das pneumocócicas. Por que essa vacina é importante? Bom, os pneumococos são vários micro-organismos, vamos dizer assim, responsáveis pelo maior número de hospitalizações de doenças respiratórias, ou seja, de pneumonia, que é uma das doenças que mais matam em ambiente hospitalar. Mas a pneumonia não, na maioria das vezes, o paciente não pega dentro do hospital, ele pega fora do hospital. E é por isso que é tão importante. Então, a vida em comunidade aumenta aí a circulação de cepas, não só dos vírus que a gente já conhece, Covid e outros vírus respiratórios, mas de micro-organismos aí que agridem diretamente o pulmão. Para isso, a gente tem essas vacinas, tanto na rede SUS quanto na rede privada, e elas são modificadas de tempos em tempos para abrangir mais micro-organismos. Sim. Então, para a gente diminuir aí tanto as hospitalizações quanto as mortes, é essencial a vacinação. Vai ter uma direção sempre para as vacinas, um público-alvo, que seriam as crianças e os idosos. Existem vacinas que predominantemente a gente vai fazer na população das crianças e outras que vão ser para os idosos. Para isso, é sempre importante ir no médico, consultar o médico, para que ele consiga te direcionar. E aquelas pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, problema de coração e principalmente para aqueles que têm doenças crônicas respiratórias, é importantíssimo vacinar contra essas todas vacinas. Sim. E uma vai complementando a outra também. Sim, muito interessante trazer essa informação, né? E aqui na listinha a gente tem a pentavalente. Para que é essa vacina? Olha, de todas as doenças infecciosas que eu convivi no início da minha prática como pediatra, uma das mais terríveis era a coqueluche. Especialmente quando a coqueluche ocorria no primeiro semestre de vida. Uma doença gravíssima, de difícil tratamento, né? E que impunha um sofrimento muito grande às crianças. Então, a vacina pentavalente, ela ajuda a evitar a coqueluche, porque a coqueluche não acabou, os adultos portam a bactéria que causa a coqueluche, e assim que nossa cobertura vacinal nas crianças ficar muito baixa, durante muito tempo ela vai voltar. E eu acho que as pessoas vão se arrepender de conhecerem essa doença. Uma outra forma muito importante de evitar a coqueluche é em toda gestação a grávida receber a vacina tríplice celular do adulto, que vai proteger o neném da coqueluche ali nos primeiros 3, 4 meses de vida, até que ele receba a pentavalente, que é feita em 3 doses no primeiro ano de vida. Uma doença que foi controlada graças à vacinação, mas que não foi erradicada. Sim, importante, né? Trazer essa informação, porque as pessoas precisam se conscientizar sobre a importância das vacinas, né? E aqui hoje a gente destacando as principais vacinas que vão combater as doenças respiratórias. E aqui na nossa listinha, a última é vírus sincicial respiratório, que assim, é um termo novo aí para muita gente. Então, o que é o vírus sincicial respiratório e como que ele se manifesta? Quem que pode ser mais prejudicado? Quer começar? O vírus sincicial respiratório ele não é muito popular, né? A gente fala na população, se você fala influenza, tétano, todo mundo tem uma noção. Por quê? Porque durante muito tempo não tinha prevenção e não tinha, como não tem tratamento do ponto de vista específico, você mantém a pessoa viva até ela recuperar. Então não era um vírus muito divulgado, mas na verdade ele é o principal causador de doença respiratória aguda grave na criança menor de 5 anos. Muitos casos que nós tratamos em hospitais, pensando que é
pneumonia bacteriana, usando antibióticos, é o sincicial respiratório. A nossa capacidade de detectar através de testes de laboratório aumentou muito. Então, hoje, nós estamos, nesse momento, em pleno crescimento do vírus sincicial respiratório, que ele ocorre mais no primeiro semestre. Ele entra realmente num crescente de casos enorme. E quando você chega, mesmo nos hospitais privados, para um pronto atendimento, espera lá 3, 4 horas, você pode ter certeza que um grande personagem desse problema é o sincicial respiratório, que leva as crianças a terem pneumonia, bronquiolite, acomete também adultos, né? Acomete idosos com até gravidade, mas na criança, hoje, que nós já temos vacina para gripe, temos vacina para o pneumococo, temos vacina para tuberculose já no SUS, né? A grande maioria das crianças que você vai achar em terapia intensiva por doença respiratória estão com uma doença causada pelo vírus sincicial respiratório. E é importante falar que o nosso sistema imune, ele não é linear. Então, quando a gente não nasce com um sistema imune capaz de combater todos os vírus e bactérias da mesma forma que um adulto. Então, a criança, ela vai manifestar muito mais sintomas, vai ter ali a falta de ar, às vezes, quando hospitaliza, né, Zé, saturação, que é baixar o nível de oxigenação, e sem oxigênio a gente não vive. E isso vai acontecer também na população idosa, que na maioria das vezes colecionam comorbidades, ou seja, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, do DPOC, que é muito relacionado ao tabagismo. E essas pessoas estão em vulnerabilidade. Ou seja, a chance dessa pessoa ter uma doença grave, com necessidade de intubação, estadia inclusive em CTI, é altíssima. E é para isso que surgem esse tipo de vacina. A vacina do vírus sincicial respiratório, ela foi desenvolvida para adulto, não foi desenvolvida para criança. Mas isso não quer dizer que as crianças não sejam infectadas. Então, quando a gente vacina a população adulta, a gente quer, na verdade, prevenir agravos. E é para isso que essa vacina foi desenvolvida. Ela está aí liberada para a população acima de 60 anos, né? Mas, como o Zé bem disse, acomete também crianças e pode levar a quadros graves. Sim, e falando da prevenção, né, do vírus sincicial respiratório, essa vacina aí seria a primeira alternativa, apesar... Nós tivemos vários avanços, né? O SUS já dispõe de uma imunoglobulina modificada, que é muito cara e que precisa ser feita em 5 doses, para prevenir mortes por vírus sincicial respiratório. Mas aí você tem que restringir muitos grupos. Então, o SUS disponibiliza para os prematurinhos abaixo de 29 semanas de nascimento, para a criança que nasce com cardiopatia congênita, para a criança que fica com uma sequela pulmonar do acometimento que ela teve na prematuridade. Quer dizer, já é um recurso que está lá no SUS há alguns anos. Agora nós temos, chegando no segundo semestre, mais recursos. Uma vacina que poderá ser aplicada na gestante para prevenir o vírus sincicial respiratório na criança pequena e uma nova imunoglobulina, um novo anticorpo monoclonal, que agora com uma dose só vai cumprir o mesmo papel que esse de 5 doses cumpria e provavelmente a Sociedade Brasileira de Pediatria já diz que quando ele chegar, nós devemos usar em todas as crianças, não só nos prematuros, pela facilidade, pela diminuição do custo. Agora, todos esses recursos, lá num serviço privado de vacinação, hoje você tem a vacina do idoso para o vírus sincicial respiratório. A da gestante, esse recurso novo de um anticorpo monoclonal não chegou ainda. Então, o SUS ainda nem discutiu, né, como que ele vai trabalhar a partir de 2025, 2026. Se vai incorporar a vacinação para gestante, se vai trabalhar com esse novo anticorpo monoclonal, acredito que sim,
porque vai ser mais barato e mais prático de aplicar. Então, há recursos chegando e talvez contraditoriamente, porque esses recursos estão chegando, a gente tem ouvido falar mais no social respiratório. Me ligou uma colega ontem dizendo, Zé, eu estou aqui na terapia intensiva com 10 crianças, 7 já têm o diagnóstico de vírus sincicial respiratório. 2 não chegaram ao exame e uma é uma pneumonia bacteriana. Sim. Então, você imagina o caos na saúde da cidade quando você ocupa todas as vagas com um agente só. Isso, né? Mostra a importância, né, da gente abrir esse espaço para falar sobre isso. Infelizmente, a gente nem tem mais tempo. Acho que dá até para combinar mais um programa para falar mais sobre esse vírus, né, já que é tão importante que a população saiba, né, sobre ele. Mas eu agradeço demais a participação de vocês. Deu para esclarecer muita coisa hoje. Eu parabenizo de bem com você por essa oportunidade da gente poder informar a população. Foi um prazer. É sempre um prazer enorme estar aqui esclarecendo para a população, porque aqui a gente consegue falar de uma maneira real, profissionais que somos especialistas na área, então é uma fonte de informação segura e esclarecer para a população é sempre um prazer. E é o nosso objetivo. Bom, gente, seguinte, as vacinas desempenham um papel vital na proteção da saúde individual e coletiva. Então, a nossa dica para você hoje é se atente para as campanhas de vacinação e mantenha seu cartão atualizado. Pelo site do Ministério da Saúde, no gov.br/saúde/vacinação, você acessa todas as informações sobre o calendário de vacinas da criança, do adolescente, do adulto, do idoso e da gestante. Tem tudo lá. E lembre-se, vacinas salvam vidas. O De Bem com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no canal da TV Horizonte no YouTube. Basta procurar por Canal TVH. E lembrando que agora, além do perfil oficial, a TV Horizonte está no Instagram no @canaltvh. Segue a gente lá, hein? Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa. Tchau!